Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Eu quero continuar a palavra da manhã. Se você não ouviu, eu peço que você assista, ouça. E eu quero resumir aqui, em alguns minutos, o que falamos pela manhã e fecharmos. Eu falei 2 pontos pela manhã e à noite eu vou falar mais 2 pontos. Qual é o objetivo da mensagem da manhã e da noite? Eu ia falar de noite sobre digitais de Deus, vai ficar para a semana que vem. Mas eu queria pensar com você que uma vida próspera é uma vida que segue o compromisso implacável com o Senhor. Um filho de Deus próspero, ou que experimenta a verdadeira prosperidade, aqui eu estou falando de uma amplitude bem amplo para você, não estou falando de financeiro só, financeiro também, mas estou falando de saúde, estou falando de casamento, estou falando de várias áreas. Prosperidade não envolve só dinheiro, prosperidade envolve estar alinhado com os planos de Deus. Quando Deus disse, você será bem sucedido, Josué, Ele fala, porque você vai meditar na minha palavra dia e noite. Então a palavra prosperar no hebraico, ela tem a ver com isso, bem sucedido, uma pessoa bem vista pelo plano de Deus na vida dela, é uma pessoa que entendeu o propósito do Senhor. E prosperar na língua natural é exatamente isso, é alguém que entendeu o que de fato Deus quer. Isso é prosperidade. A prosperidade é você ler o coração de Deus e revelar o coração dele. Isso é ser próspero. Porque quem não vive isso, não está em prosperidade, está manco. Quem não consegue ler o coração de Deus, ou ler a vontade de Deus, ou entender o chamado de Deus, está caçando, está dando pontapés em pedras, e está tropeçando em pedras pequenas, mas hoje Deus trouxe para cá para você ser alinhado ao coração dele. E é por isso que eu creio que para uma igreja experimentar, uma família, uma geração ser próspera, nós precisamos vivenciar esse tema aqui, cavar poços. Quem continua cavando poços é porque mesmo diante das crises não parou. Quem continua cavando poços é que mesmo quando o ambiente é tenebroso, é cético, é frio, é seco, é tenebroso, é caos, decidiu cavar ali mesmo naquele lugar. Vida próspera, quem continua cavando poços, entendeu o coração de Deus, diz assim, eu não me conformo de perder para isso aqui. Eu não me conformo dessa atmosfera me engolir, desse caos me engolir. Eu não me conformo do desemprego me governar. Eu não me conformo da minha conta bancária dizer como eu tenho que viver. Se tem pouco, eu dou glória a Deus. Se tem muito, eu também dou glória a Deus. Por quê? Porque a minha vida, o meu coração, é uma experiência gloriosa de uma salvação que entrou dentro de mim na pessoa de Cristo. E dentro de mim não existe mais sequidão, mas existe uma fonte inesgotável. Então a perspectiva muda. Quando eu continuo cavando poços, quando eu continuo cavando nos lugares que Deus me estabeleceu, e eu não perco ele de vista, ou eu não paro de olhar para ele, é porque você entendeu o chamado, a missão e a voz de Deus. E é isso que eu queria deixar com você nessa noite. O verso 12 a 25 nos mostra, Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Esse homem, ele semeia e no mesmo ano colhe. Que rico isso, que poderoso isso. Mas ele só colheu, porque ele semeou. Ele só pôde receber daquela semeadura, porque Deus abençoou a sua vida. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Diga assim comigo, riquíssimo. Tem muita gente que quando ouve essa palavra dentro da igreja, já começa a se coçar. Você não foi chamado para bloquear o que a Bíblia diz. Nós somos chamados para resistir ao diabo, resistir ao mamão, e ele fugirá de nós.
Então, quando você ouve e lê isso aqui, está na Bíblia. O homem enriqueceu. Se está na Bíblia, é porque é bom. Se está na Bíblia, é porque é verdade. Se está na Bíblia, é porque faz sentido. Amém, irmãos? Então ele diz, continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. O que vai definir do homem que começou a enriquecer, e desse homem que ficou riquíssimo, é um coração que se prostra e que se rende a Deus. Isso é prosperidade. O restante é consequência. Ele possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque, sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerá, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois de Abraão, que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerá discutiram com os pastores de Isaque, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço, e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque estou com você, eu o abençoarei. Abaixa um pouquinho aqui, está muito alto. Eu o abençoarei, eu estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor, ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Pela manhã nós falamos aqui que para você experimentar essa prosperidade, você precisa seguir direcionamentos, você precisa seguir instruções, você precisa seguir os decretos de Deus. Tem momento que Deus instrui, tem momento que Deus aconselha, e tem momentos que Deus dá decretos. A igreja muitas vezes quer mexer, falei uma salada de fruta diante disso. Quando Deus decreta, eu entendo como opções. Quando Deus dá conselho, eu entendo como decretos. Quando Deus fala alguma coisa, eu entendo que Ele pode também estar querendo dizer outra coisa. Deus já disse algumas coisas para nós, e muitas vezes nós estamos, Senhor, se passar um carro amarelo, ou um homem com a camisa amarela, é de Deus. Aí o pastor que nunca usou amarelo, vem com amarelo hoje. E você fica vivendo de acordo com esse lado místico da força. Eu preciso ver que o céu, que está daquele céu azul, se chover hoje, é Deus me dando uma resposta. Pelo amor de Deus. É muito crente ruinzinho, não é verdade? Porque o melhor é ir para a palavra. Porque os sinais acompanharão os que creem. Deus não te manda sinais para você passar a crer primeiro. Primeiro você crê na obra de redenção em Cristo. Depois você começa a andar e os sinais vão perseguir aqueles que creram no nome do Senhor Jesus. Eu estava explicando isso aqui antes do culto. Para uma adolescente que quer ter experiências com o Senhor. Olha que bênção isso. Pastor, eu quero ter experiências, eu quero ter experiência. Eu falei assim, Deus vai te dar experiência, mas pense agora comigo num bolo. Todo mundo quer a cereja do bolo, não é verdade? Na vitrine, olha que bolo lindo. E eu sou apaixonado por cereja. Aí eu vou lá na cereja e pego assim, ó, e como a cereja. Só que você não quer passar pelo processo do preparo do bolo. Tem farinha, tem ovo, a mão fica suja, tem a batedeira, e você fica lá sacudindo aquilo tudo. Aí o bolo fica bonito, o pessoal vai lá e compra, e aí come a cereja. A cereja é como uma experiência. E nós não vivemos pelas experiências, nós vivemos pelo fundamento. Dá um glória a Deus aí, igreja.
A igreja não caminha pela cereja, ela caminha pela mistura, pelo fundamento. É a farinha, é o trigo, é o ovo, é essa mistura, é esse agito. É a gente nós pegamos nossas palavras com as palavras da Bíblia, isso vai misturando, e aí quando você lança, transforma a pessoa. Glória a Deus, irmãos. Então é muito importante o crente ter experiência, mas é fundamental você entender que o teu fundamento é Jesus, é a rocha. Então eu falei para ela, comece a orar, Deus, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu fundamento, mas eu também quero as experiências, e Deus vai te visitar, Deus vai se manifestar, e ela só fazia com o rostinho assim. Nós precisamos também das experiências com Deus, e mediante a isso, entendemos que uma igreja, uma família, uma geração que vive próspera, ou para viver nessa prosperidade, ela precisa seguir tudo isso. E a primeira coisa que eu trabalhei de manhã é que precisamos entender que tudo começa com uma voz. Eu falei sobre a voz de Deus. Você quer ser próspero? Talvez você esteja seguindo vozes humanas, limitadas, a voz do seu coração. Você quer seguir a voz da sua mente, dos seus pés, a voz do passado, a voz dos seus pais, ou a voz da incredulidade, dos medos, das frustrações. Tem gente que continua ouvindo somente as vozes do além. E na verdade, Deus fala por meio da sua palavra, Deus usa pessoas. E aqui, irmãos, trabalhamos pela manhã, que Deus ele fala para Isaac, você não vai para o Egito. E muitas vezes nós amamos passar pelo Egito, porque naquele tempo, assim como no tempo de Abraão, a terra estava passando um período de fome. E Deus fala assim, você não vai ao Egito. Por que Egito? Porque naquele contexto, o Egito era próspero. Terra de abundância, terra rica, de alimento, de ouro. Então lá tinha tudo. Lembra quando José, mais à frente, José vai governar o Egito, e é aquele lugar que alimenta todo aquele povo. O povo vai para lá ser alimentado. Egito era lugar de fartura e de crescimento, lugar de prosperidade nesse contexto aqui. Então, quando a gente olha para isso, Deus fala assim, você não vai para o Egito. E Ele continua mostrando, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Então, caminhar na prosperidade não é andar nos Egitos da vida, porque são prósperos. É você caminhar onde Deus te estabeleceu, aonde Deus diz, permaneça aqui, porque eu vou estar com você. Aonde Deus te plantou, é ali que você vai frutificar. Então a igreja precisa entender isso hoje, porque nós estamos numa região, nós estamos numa comunidade, você mora num lugar, lá Deus te plantou, foi lá que Deus te deu recurso para você comprar aquela casa ou alugar aquela casa. E é lá que Deus quer se manifestar. Por que isso, pastor? E tem pessoas que lutam para entrar numa casa que já era dele, mas tinha alguém lá que não queria sair. Aí passa 1 ano, 2 anos, 7 anos depois, a família sai de lá. Quando a família saiu de lá e você pisou naquela casa, você assim, eu sempre tive isso aqui para você, agora você conquistou. O que você faz? Abre uma célula. Isso aqui está acontecendo na nossa igreja, uma família que estava anos tentando entrar numa casa que era dela, a família não queria sair, a célula já está reunida lá, e já está grande, sabe por quê? Porque essa casa, a juventude, eles entenderam, que aonde Deus abre, Deus planta, Deus coloca, é ali, porque Deus trabalha com a sua voz. Então Deus colocou naquele emprego, e você está lá, mas que Deus errou, esse chefe é uma cobra, esse chefe é do inimigo, essa menina, pelo amor de Deus. Aí você começa a olhar para aquilo que é humano. Não acontece aqui. Por que não vendo? Ninguém quer comprar. E você vai negociando, você vai brigando com Deus. Aí Deus falou assim, ei, se não está vendendo, fala de mim. Porque talvez quando você falar de mim para a pessoa certa, que eu apresentar a você, e aquela mensagem entrar no coração dela, aquela pessoa pode dizer assim, como você pregou e colocou essa verdade mais importante dentro de mim, agora eu vou bancar você.
Quem está recebendo aqui? Presta atenção, irmãos. Pega essa benção aí. Porque às vezes, irmãos, nós só contamos com o que dá certo. É o lugar da prosperidade, é o Egito, vamos todo mundo para lá. A pergunta é, Deus queria que Isaac fosse ser plantado no Egito? Tem gente que está andando igual bolinha de pinball. A bênção está lá, vamos multidão. A bênção está lá, vamos para lá. A bênção está cá, vamos para lá. E aí Deus fala assim, eu não tenho para você essa função de bolinha de pinball. Se você ouvir a minha voz, você vai ter uma direção. Se você ouvir a minha voz, você vai entrar, ter acesso comigo. Se você ouvir a minha voz, eu vou te abençoar. Se você ouvir a minha voz, eu vou plantar você no lugar. Se você ouvir a minha voz, eu vou evitar fazer com que você entre e passe por lugares que você não precisa estar. Só que você tem que ouvir a voz. É diante desse quadro que Deus vai trabalhar no coração de Isaac, assim, não é lá. Então ouça a voz de Deus. Segunda coisa que eu trabalhei, é que para você ver a prosperidade, você precisa ter em mente a lei da semeadura, que ela é infalível. O texto vai mostrar para nós que Isaac, naquele ano que chega em Gerar, ele recebe algumas propriedades desse rei dos filisteus, e é interessante porque isso aqui está no verso 2, verso 1. Abimeleque, rei dos filisteus, entrega para ele algumas terras, e na terra dos filisteus, você sabe que os filisteus vão se tornar os piores inimigos do povo de Deus. Então agora Abimeleque tem os seus pastores, os seus rebanhos, suas posses, ele tem aqueles que cuidam de tudo isso. Então Isaac chega naquela terra que Deus plantaria ele lá, e fala assim, olha, o lugar que você precisa estar, Isaac, é em Gerar. E Isaac faz o quê? Sim, senhor. Porque na história do pai de Isaac, que era Abraão, ele sabia que tinha uma história, em Gênesis capítulo 12, que Deus diz assim, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e eu vou te enviar para um lugar. E Abraão mostrou para Isaac que ele prosperou. E da onde Abraão chegava, e da onde saía, tinha uma marca, altares a Deus. Na história, irmãos, Isaac sabia quem era o seu pai. Isaac conhecia as funções do seu pai. Isaac sabia como Abraão vivia diante de Deus. Tinha um histórico, tinha relacionamento. Veja, no Monte Moriá, Abraão está carregando Isaac para ele ser o sacrifício. Abraão devia conversar com Isaac. Isaac era o filho da promessa, o prometido, esperam 25 anos, e agora Isaac nasceu. Você acha que Sara e Abraão cuidavam como de Isaac? Meu Deus, olha ele aí, chegou. Olha que bênção. Vem cá, filhão. Aí Deus fala assim, eu quero ele para mim. Leva ele até o monte e vai sacrificar ele para mim. E Abraão faz. E eu penso que na cabeça de Isaac ficou registrado isso. Era impossível esquecer isso. Pai, está aqui os galhos, está aqui a lenha, mas cadê o holocausto? Cadê a oferta? Cadê o animal? Cadê o sacrifício? E dentro de Abraão está assim, pois é você, mas eu não posso te falar isso. Deus proverá. Isaac, irmãos, deve ter lembrado isso por muitos anos. Eu era que sacrifício, mas glorificado seja o nome do Senhor, que quando Abraão ia pegar o machado para cortar a cabeça de Isaac, aparece o cordeirinho. E ali era a substituição. Deus manda o cordeiro com uma mensagem profética bem para o Novo Testamento, aonde o João Batista vai dizer, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia! E Isaac deve ter guardado isso, assim, bem, na minha crise, nos meus problemas, nos meus dilemas, no momento desafiador, papai fazia alguma coisa, papai agia de um jeito, ele falava de um jeito, ele tinha intimidade com Deus. A história de Abraão, de certa forma, estava na mente do seu filho Isaac. E isso é tão glorioso, porque foi Abraão, antes mesmo das leis, que começa a entregar o dízimo. Como é que papai entregava dízimo? Aliás, o pai entregava o dízimo de tudo. Então Isaac também entregava os seus dízimos. Jacó também entregava seus dízimos. Você está entendendo, pai? Por isso que eu fico maravilhado quando o papai entrega o envelope e o filhinho vem sorrindo.
e coloca no gasofilaço e bate em cima. Alguns colocam a mão no gasofilaço, porque tem pai que está inserindo na memória do seu filho princípios, ordenanças, decretos, e esses filhos estão copiando, e quando chegar na idade adulta, eles vão lembrar como papai agiria nesse lugar, o que papai faria nesse lugar, como papai agiu diante de desafios. Eu olho para tudo isso e eu vejo que a semeadura, ela foi uma realidade na história de Isaac. E eu falei pela manhã que nós podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos. Podemos escolher o que semear. O que você quer semear hoje é uma escolha sua, mas somos obrigados a colhermos aquilo que nós plantamos. Falei de Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Tem muita gente hoje que está sentindo dores, porque buscou a riqueza primeiro, amou o dinheiro. Então a esposa sente dores, o marido sente dores, o casamento sente dores, os filhos vão sentindo dores, e aí está todo mundo procurando remédio, está todo mundo procurando situações, mas a origem do problema foi amar ao dinheiro, e o problema não é ter dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Então o foco era enriquecer, e não entender que poderia ser um recipiente cujas bênçãos de Deus vêm sobre ele, ele semeia e ele colhe, ele semeia e ele colhe, porque a bênção é que faz você prosperar, e não a terra que você optou em viver. Falei pela manhã sobre a vida de Judas, que Judas vai vivenciar um momento onde Maria está derramando ao Senhor aquele frasco de nardo puro, e quando ela levantava as mãos, adorava a Deus, buscava o Senhor, estava tudo bem, mas quando ela pegou no bolso a carteira para comprar o nardo, o demoniado do Judas se levanta e fala assim: epa, deixa eu te falar uma coisa, que eu falei pela manhã, você vai levantar suas mãos para adorar a Deus, você vai pregar, você vai amar, você vai fazer um monte de coisa na presença de Deus, mas quando você pegar esse negócio chamado carteira e cartão de crédito e dinheiro, o Judas vai se levantar contra você. E ele vai te dar muitos argumentos. Você cuida melhor que a igreja, você não sabe onde é que esse dinheiro vai, você não sabe o que acontece, você não está entendendo, cuida você mesmo, vai te dar bastante argumento. Só que eu prefiro olhar para Malaquias 3,10, que alguns não trabalham com dízimo nesse texto, e está tudo bem, se acerte com Deus, não comigo. Eu vou te ensinar, minha função é ensinar. E Malaquias 3,10 vai dizer: tragam o dízimo todo a depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos, tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Eu prefiro guardar isso aqui no meu coração. Porque Judas, o espírito de Judas, ele vai trabalhar o quê? Olha, faça do seu jeito. Para que usar isso para os pobres? Só que ele trabalha contra você, te dando argumentos para que você não experimente a bênção a longo prazo. Deus estava mostrando aqui, por meio do Malaquias, vejam se não vou abrir as comportas, ele está falando futuro. Então você não semeia hoje, não espere colher amanhã. Então você não semeia hoje, não espere que as janelas se abram amanhã. Então quando você diz assim: eu não vou entregar meu dízimo, minha oferta, porque eu cuido das coisas melhor, eu abençoo um monte de pessoas. Se você semear na obra de Deus, Deus vai derramar tantas bênçãos sobre a tua vida, e você poderá abençoar inúmeras outras vidas. Falamos isso pela manhã, e aqui eu queria continuar. Terceiro lugar, se você quer experimentar prosperidade, entenda uma coisa: todo investimento espiritual que formos desenvolver, tenha em mente que serão alvos para entulhamento. Todo investimento espiritual que uma igreja decide fazer, você precisa ter em mente uma coisa: vai se levantar alguém, ou alguns, e vai tentar pôr na tua mente que você é um alvo de entulhamento. Pastor, prova disso: a igreja está morta, não aparece ninguém para perturbar. Não vem oficial A, não vem oficial B, não aparece nenhum demônio, nada. Comunidade está calma, serena e tranquila.
Quando a igreja começa a orar, jejuar, buscar a face do Senhor, quando a igreja começa a ir para a rua adorar, quando a igreja começa a convidar os vizinhos, quando a igreja começa a crescer, e o mover do Espírito começa a vir, começa a levantar um negócio chamado Espírito dos Filisteus. Porque o Espírito dos Filisteus é assim, eles estão quietos, o povo está lá. Lembra da guerra contra Davi? Está todo mundo quieto. Golias vem no meio da tropa do vale e fala assim: tem homem aí? E o exército de Israel, tudo com medo, tudo morto. Aí Davi está passando e fala: tem homem aí? Tem sim. Que negócio é esse aí? Davi, deixa eu observar o que está acontecendo aqui. Aí quando Golias começa a falar, Davi está montando uma estratégia. Davi está dizendo assim: o que temos de direito se vencermos esse cabeção aí? O que a gente ganha? Ganha a filha do rei. Interessante. Não vai pagar imposto. Muito interessante. Ele começa a primeiro colher informações. Ele não saiu enfrentando Golias. O que eu vou ganhar se eu matar esse cara aí? Então Golias vem e começa a confrontar Davi. E Davi pega, você conhece a história. E Davi mata Golias. Na hora que você se posiciona, na hora que a igreja entendeu quem ela deve ser e o que ela precisa fazer, o inferno se levanta contra ela. Entenda isso. Entenda isso. Tua família está morrendo, capengando, casamento quase indo a pique. O diabo não está nem aí para você. Você vai destruir sozinho, está morrendo sozinho, o filho está se perdendo sozinho. Agora, se o teu filho for espiritual, se tua mulher for uma leoa, e esse homem for um leão, e essa casa estiver cheia do Espírito Santo de Deus, os demônios vão começar a fazer: a gente tem que fazer alguma coisa para exterminar essa família, porque eles estão celebrando demais. É isso que aconteceu aqui, meus amados. Esse povo agora, Isaac está festejando, está celebrando o quê? As conquistas. Isaac está prosperando, Isaac está ficando rico e agora riquíssimo. E agora tem um povo do outro lado que hospedou ele. Presta atenção nisso. Foram os filisteus que hospedaram, receberam Isaac. Quando Isaac começou a prosperar naquela terra, o filisteu, a Bíblia diz assim: você tem que ir embora. Por que ele diz isso? Porque a inveja entrou no coração. E eu falei pela manhã que Caim matou Abel por causa de um culto, uma oferta, inveja. Saul tentou matar Davi durante 20 anos por causa do quê? Inveja. Jesus Cristo foi entregue por causa da inveja. Está tudo na Bíblia. E nós poderíamos olhar para Raquel, teve inveja porque era estéril. Nós olhamos para esses cenários hoje e percebemos que o inimigo, ou às vezes pessoas usadas pelo próprio inimigo, eles vão querer entulhar, eles vão querer olhar para os poços, ou para a vida de um cristão, temente a Deus, assim: nós temos que neutralizar essa casa, ele vai levantar inúmeras ações para isso. E eu olho para essa verdade, e eu percebo que nós ensinamos sobre fé, e os filisteus vêm entupir os poços com incredulidade. Deus ensina o menino como ele deve se comportar, a igreja como deve se comportar. O diabo vem para colocar confusão e atrapalhar tudo. Deus estabelece o homem, estabelece a mulher. Aí vem o inimigo e fala assim: o homem pode ser o que ele quiser, e a mulher também pode ser o que ela quiser. E aí, se quiser vestir roupa homem e mulher, pode vestir. Se quiser vestir, aí vai uma loucura. Aí você chega na vitrine de um shopping e você não sabe o que é roupa de homem, o que é roupa de mulher. Tem alguma coisa acontecendo. Está estranho esse negócio aqui, sim ou não? Ou só eu estou indo no shopping e estou vendo roupas estranhas para um homem, e roupas estranhas para a mulher. A propaganda é do chinelo, mas a mulher está seminua. Não dá para entender. Então a gente olha para tudo isso e percebe o quê? Que a igreja ensina sobre perdão, mas vem uma multidão e diz assim: não perdoa, precisa perdoar não, carrega esse negócio aí, não precisa. O que eles estão fazendo? Quando eu digo eles, estou falando de sistema. Entulha essa vida para não perdoar. Entulha esse casamento aí. E você olha para tudo isso e percebe que não foram os poços que Isaac cavou que estavam entulhados, foram os poços de Abraão.
E é interessante porque Abimeleque expulsa ele da terra, Isaac vai para o vale de Gerar, e no deserto ele se estabelece. Mas não foi Deus que mandou ele para lá? Foi, irmãos. Então, quando Isaac está sendo retirado dessa terra aqui, Deus disse que estaria com ele bem antes. Eu vou estar com você, Isaac. Então, quem tirou Isaac daquele lugar não foi Deus, foi Abimeleque. Só que quando Isaac chega no deserto, olha isso aqui. Quando Isaac chega no deserto, e ali ele se estabelece, o que foi que Isaac pensou? Como vou saciar a sede desse povo? Além disso, ele tinha um problema maior, seu irmão Ismael. Pense, irmãos, ele está no deserto. Como é que vai saciar a sede daquele povo que está ali com ele? Como é que ele vai saciar a sua sede? Ismael, irmãos, vem depois os ismaelitas. Foram os ismaelitas que compraram José. Ismaelita vivia em desertos. Eles viviam usurpando e roubando pessoas que caminhavam, pessoas em carruagens, em camelos, no deserto. Então eles entravam, eles queriam roubar, eles pegavam as pessoas para vendê-las e ganharem, faturarem com tudo isso. Vem dessa origem de Ismael, os ismaelitas. Então, quando eu olho para esse cenário, dentro de um deserto, caravanas saqueando outras, como o povo de Ismael aqui, eu penso que o que Isaac deve ter pensado naquele momento, foi no deserto, que papai também cavou poços. Era o mesmo deserto, irmãos, era o mesmo lugar, amados. Quando Isaac chegou naquele lugar, naquele deserto de Gerar, os poços de Abraão já estavam ali, mas eles estavam entulhados. Deixa eu falar uma coisa, o que você está fazendo hoje, na visão para o futuro, é maravilhoso, quando você segue as instruções de Deus, mas presta atenção numa coisa, isso não significa que o diabo não vai querer entulhar isso, ele vai querer entulhar, e infelizmente alguns poços, que você e eu cavamos, ele poderá entulhar, porque paramos de cavar, perdemos a sensibilidade espiritual, nos desconectamos do que é propósito, e começamos a nos conectar naquilo que é momentâneo. O que é que foi que papai fez naquele momento? Papai cavou poços, papai continuou cavando poços, e é aqui, irmãos, que mexe ao meu coração, porque quando o povo de Deus acha água, faz festa e celebra a vitória, o inimigo acorda. Foi nesse momento, irmãos, que os poços achados por Isaac e desentulhados, a festa começou. Achamos água, a água está no poço, desentulhamos, estamos mais ricos ainda. O que foi que aconteceu? Os filisteus se levantaram. Então deixa eu falar uma coisa nessa noite, toda vez que você estiver no lugar certo, na hora certa, desentulhando poços, o inimigo vai se levantar contra você. E aí eu olho para isso, eu percebo que os poços achados, ele tinha nome, os nomes que Abraão deu. Então quando Isaac acha os poços, e Isaac vai desentulhar esses poços, o primeiro poço é Ezeque, o poço da discussão e contenda. Por quê? Ele começa a desentulhar os poços, o poço, Ezeque, e aquele poço começa a brotar água. Os filisteus viram aquilo e falaram assim: ei, chegamos. Onde é que vocês estavam? A gente começou a ouvir o som da festa. Esse poço aqui é nosso. Mas quem desentulhou? De quem era o poço? Do pai de Isaac. Mas o filisteu chega e fala assim: esse poço aqui é nosso, essa água aqui é nossa. Novamente acharam outro poço, tiraram o entulho novamente, e esse poço vai se chamar Sitna. Hostilidade, ofensas, acusações, e é uma briga maior. Isaac desentulhou o primeiro poço, Ezeque, ele deixa agora, eles brigam, e agora ele vai desentulhar outro poço, Sitna. E novamente a briga acontece contra os filisteus. Filisteu não vai desistir de derrotar você, ele vai persistir. E aí essa raiz no hebraico, Sitna, significa Satã,
que significa adversário, oponente. Este poço nos fala sobre o tempo em que o inimigo se levanta contra nós, usando justamente esta arma, a acusação. Essa água é nossa, esse poço é nosso, e o diabo ama fazer isso contra a igreja. A igreja chega no lugar, não tinha nada nem ninguém praticamente, a igreja começa a desentulhar os poços, os filisteus se levantam assim, essa água que está aqui é minha, isso aqui é nosso, essa prosperidade aqui é nossa, vocês têm que deixar. E aí a gente guerreia, aí Isaac fala assim, vem, então vamos desentulhar outro, e ele vai desentulhar outro, e aí quando ele chega para desentulhar outro, o nome do próximo poço é Reobote. O próximo poço vai se chamar lugar espaçoso. Finalmente, o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. Quem está entendendo isso aqui? Batalhou a primeira, batalhou a segunda, mas na terceira não tem filisteu guerreando não. Cansaram. Irmãos, quando uma igreja permanece conectada, interligada, visionária, uma igreja permanece cavando e desentulhando poços, tem hora que o inimigo fala assim, não dá mais para a gente guerrear contra essa igreja aí. Não dá mais para a gente guerrear contra esse sacerdote aí. Não dá mais para guerrear contra essa sacerdotisa aí. Não dá mais para guerrear contra esse aluno na faculdade aí. Sabe por quê? Porque você permaneceu desentulhando. Você permaneceu cavando. E quem permanece desentulhando e permanece cavando, começa a achar água. E quando você acha água, você começa a celebrar. E por mais que os inimigos se levantem, tem água, tem água, tem água, tem água. Por quê? Porque não tem a ver com o poço, não tem a ver com a pedra, não tem a ver com o ambiente, tem a ver com aquele que foi abençoado. E você é abençoado. Poderia entulhar, meus irmãos, 500 mil poços, aonde Isaac chegasse, desentulharia os poços, cavaria novos, ia ter água lá, porque a questão não era a água externa, a questão era que estava cheio de água dentro de Isaac. Os filisteus dessa era vão tentar entulhar os poços da igreja. Os filisteus vão tentar entulhar os poços da família. Mas louvado seja Deus, que a casa de Deus carrega o manancial do Senhor. Eu olho para essa verdade, eu percebo que o povo está vindo com Isaac, e agora Deus leva Isaac para Berseba. Berseba significa lugar do juramento. Foi nesse lugar que Deus lhe declara um juramento e uma promessa. Gênesis 26, 23 a 25. Depois de tudo isso, dali Isaac foi para Berseba, diga assim, naquela noite. Não foi um dia depois, não foram 10 dias, um mês, um ano, foi naquela noite. Irmãos, nós estamos numa noite aqui, eu gosto de ler espiritualmente os cenários espirituais que Deus manda para nós. Você está numa noite, e você está aí sofrendo, você está aí desentulhando poços, você está aí guerreando contra os filisteus, você está aí nessa guerra, e você está falando assim, Senhor, o que está acontecendo? Nesta noite, Deus está para derramar algo sobre nós. Eu creio. O texto continua mostrando para nós que deu-lhe o nome de Reobote. Agora o Senhor abriu espaço novamente. Olha isso aqui. Naquela noite o Senhor lhe apareceu. Apareceu para quem? Isaac, em Berseba, lugar do juramento. Tinha que ser juramento, tinha que ser Berseba, tinha que ser naquela noite. Por quê? Porque Deus tinha um alinhamento na vida de Isaac. Foi naquela noite, naquele ambiente, naquele lugar, desentulhando todos esses poços, guerreando contra os filisteus, que Deus se revela a Isaac e fala assim, Isaac, eu sou o Deus de seu Abraão. Por que Deus teve que se apresentar para Isaac? Porque Isaac não conhecia Deus ainda, como seu pai conhecera. Deus estava dizendo assim, Isaac, poderia dizer, eu sou o teu Deus,
Como Deus fala para Abraão: Abraão, eu sou o teu Deus que te tirei de Ur dos Caldeus, em Gênesis 17. Mas agora Deus fala assim: Abraão, Isaac, eu sou o Deus do teu pai. E tem uma chave aqui, irmãos. A fé do teu pai e da tua mãe, ela vai até um ponto. Depois tem que ser você. Tem experiências que teu pai e tua mãe experimentaram, mas tem experiências que só você vai experimentar. Deus está se apresentando para ele, falando assim: olha, eu sou o Deus que caminhou com teu pai. Eu sou o Deus que quando teu pai estava em crise, porque Sara não engravidava, eu me revelei a ele. Onde aparecem aqueles anjos, e Deus vem e fala com ele assim: olha, daqui a um ano, você vai estar segurando esse bebê, Sara. E Sara começa a rir. E depois de um ano, Deus volta, e Sara está segurando o bebê. Aquele que me prometeu me fez rir novamente. É o nome do Isaac. É durante esse tempo, eu disse: olha, eu me revelei a teu pai, Isaac. O teu pai andou comigo, eu andei com ele. Eu tirei teu pai em Gênesis 12. Eu fiz aliança com ele em Gênesis 17. Eu caminhei, me revelei a ele, Isaac. O teu pai me conheceu, eu conheci teu pai. E eu estou me revelando a você aqui, Isaac. Ou seja, o que você experimentou da vida do seu pai foi maravilhoso. Mas a partir de agora é com você. Após Isaac ouvir isso de Deus, ali mesmo, irmão, Isaac tem uma atitude. Olha comigo o texto. Deus vai dizer para ele: não tema, porque estou com você. Eu abençoarei, multiplicarei os seus descendentes, por amor a meu servo Abraão. Por que Deus fala isso para Isaac? Porque o assunto com Deus, irmãos, envolve servir. Fala assim: o assunto com Deus envolve servir. E nós vamos poder ver isso aqui. Quando Deus fala assim: olha, eu amei e amo o seu pai, porque ele foi um servo para mim. Isso mexe com você? Irmão, se Deus tirasse tudo de nós, o que sobraria? Se Deus tirasse família, se Deus tirasse, como fez com Jó, Deus tirasse tudo, bens, tudo. Pense agora você com 10 milhões na conta. E Deus fala assim: eu estou tomando tudo, e eu vou te plantar agora na pior cidade do mundo. Você vai? A gente tem dificuldade com isso, não tem? Mas por que a gente não vai? Porque tem alguma coisa aqui, que para mim é prosperidade. Mas prosperidade é estar no centro da vontade de Deus. Quando eu olho para isso aqui, eu percebo que o poço do juramento, Deus estava mostrando: eu conheço o seu pai. Deus estava mostrando para Isaac, assim: Isaac, o teu pai foi um servo meu. Eu estive com ele, Isaac. Teu pai me serviu. Teu pai levantou altares. Teu pai honrou meu nome. O teu pai, diante de todos os momentos que foram desafiadores, momentos difíceis, eu me revelei a ele. Irmãos, isso é muito poderoso para nós hoje. Porque nós queremos ser lembrados, porque nós vamos deixar nossas heranças, nossos bens, propriedades. A pergunta é: Abraão morreu. O que foi que Deus falou para Isaac sobre o pai dele? O teu pai foi um servo para mim. Amados, nós não vamos levar nada dessa terra, mas o maior legado que podemos deixar é Deus verbalizar da boca dele: o João, Eduardo e Laura foi um servo para mim. Ah, meus irmãos, como isso precisa gritar nosso coração nos dias de hoje. Isaac, depois desse tempo, verso 25, Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali, Isaac reconheceu Deus como Deus da sua vida. Se fôssemos lembrar aqui e transportar para a nova aliança, a salvação, a redenção, entrou. Levantar um altar envolve cruz. E é nesse momento aqui, irmãos, em resposta a tudo isso, que Isaac constrói esse altar, que Isaac começa a ter essa experiência com o Senhor, que ele vai ter esse relacionamento com Deus, essas bênçãos começam a abrir na sua vida, mas agora Isaac carrega, em último lugar,
a missão dentro do seu coração era o entendimento de cavar poços, não envolvia só ele, mas envolvia as próximas gerações. Naquela mesma noite, Deus apareceu a ele. Deus se apresentou. Deus falou. Mas você acha que Deus se apresentou só para ele? Quando você lê a Bíblia e você começa a pesquisar sobre essa apresentação, Deus se apresentou para Abraão várias vezes. Deus se apresentou para Jacó. Deus se apresentou para Moisés. Êxodo 6, 2-6, Deus se revela a ele. Só que o que eu quero destacar aqui é que quando Deus disse para Isaac, Abraão foi meu servo, essa palavra no hebraico quer dizer escravo. Ela quer dizer servidor. Ele foi meu súdito, ele foi meu adorador, ele foi aquele que buscou o meu nome, ele foi aquele que se envolveu comigo. E quem foi o pai dele? De Abraão? Terá. Em Josué 24, 2-4, você vai perceber, irmãos, na Bíblia, que antes mesmo de Abraão, você vê homens adorando deuses pagãos. E muitas vezes nós olhamos para esse cenário aqui na Bíblia, e a gente começa a perceber que servir é quase uma obrigação para alguns, e não é, é privilégio. Quando Deus fala assim, ele foi meu servo, é porque o serviço de Abraão marcou o coração de Deus. Quando eu olho para tudo isso, eu percebo que a Bíblia me mostra que os servos de Salomão, dentro daquele palácio, quando a rainha de Sabá chega, atravessando uma nação, ela olha para os detalhes de excelência dentro do palácio de Salomão, e o que destaca na vida da rainha de Sabá foi a excelência dos servos de Salomão. Como é que temos servido a nossa família? Como é que temos servido a casa de Deus? Como é que estamos servindo na empresa? O que nós temos feito? Será que só fazemos porque ganhamos algo em troca? Eu olho para isso aqui e eu percebo que a rainha de Sabá ficou impactada com os servos. O filho pródigo volta e o pai diz assim, servos, peguem sandália, peguem anel no dedo, peguem agora tudo aquilo ali, e agora troquem ele, deem um banho nele, coloca ele naquela mesa com aquele bezerro cevado. Os servos estavam preparados para o retorno do filho pródigo. Mas na Bíblia nós temos um homem chamado servo sofredor, Jesus Cristo de Nazaré. Isaías vai destacar a pessoa do Messias. E esse homem que está servindo, ele vai dizer, eu não vim ser Senhor, mas eu vim o que? Servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Como eu te disse, irmãos, a principal raiva das entidades de Satanás e seus demônios contra a igreja, o povo de Deus, é quando ela se entrega a Deus. Foi a Maria se entregar, Judas aparece. É a igreja começar a se entregar, é começar a servir, é começar a amar o pecador, é começar a investir na vida de alguém, é ela ter relacionamento íntimo uns com os outros. O inimigo começa a trabalhar com força, e o servo sofredor vai nos mostrar isso em Isaías 52, Isaías 53, aonde ele vai mostrar que ele levou sobre si as nossas transgressões. O servo sofredor trouxe sobre ele os pecados, o servo sofredor trouxe nele as marcas, trouxe a coroa de espinho, trouxe a condenação, trouxe a cruz, trouxe a morte, trouxe tudo isso, mas louvado seja Deus, que o Pai o ressuscitou dos mortos. E quanto morto, teve um servo. O José de Arimateia foi um servo para cuidar do corpo de Jesus. Ser servo marca o coração de Deus. Esse servo Abraão marcou o coração de Deus, e esse servo Abraão agora está sendo como testemunho para o seu filho Isaac, saindo da boca do próprio Deus. Mas Paulo também foi um servo, e eu quero mostrar para você que em João capítulo 4, quando ele está encontrando com uma samaritana,
Aliás, o apóstolo Paulo traz textos de que ele trouxe no seu corpo as marcas do Evangelho. Por ele pregar o Evangelho, castigo, prisão, açoites, tanto na frente quanto atrás. Pele desgrudando, preso inúmeras vezes. Mas Paulo, Jesus, homens e mulheres em toda a Bíblia, não pararam de cavar. Quem parou de cavar, amados? Esses homens não pararam de cavar. Esses homens não pararam de dizer, por mais que eu esteja na prisão, eu vou evangelizar o carcereiro. Por mais que eu esteja na prisão, eu não vou deixar de ler, eu não vou deixar de buscar o meu Deus. Por mais que diante de tantos cenários desafiadores, eu vou continuar cavando aqui. Porque Paulo carregava a bênção de Deus, Cristo carregava o Espírito Santo de Deus, os discípulos carregavam as promessas do Senhor e o Espírito Santo de Deus. E Jesus para num poço, anos e anos e anos depois. João capítulo 4 diz que Jesus chega até um poço, e agora está uma mulher samaritana. Samaritano não se dava com judeu, por causa das misturas, era ódio. Jesus agora começa a conversar com aquela mulher, e o poço está ali. Ela diz, és tu maior que o nosso pai Jacó? Jesus vem da descendência de todos esses homens. O que eu quero te mostrar nessa noite, é que tem um poço, tem um homem chamado Jesus, tem uma mulher ali samaritana, e aquele poço foi cavado, aquele poço foi desentulhado, aquele poço tinha água, mas porque gerações passadas decidiram investir para o futuro. Aquele poço representava a geração de Abraão, a geração de Isaac e a geração de Jacó. Porque Abraão aprendeu com Deus, Isaac aprendeu com Abraão e com Deus, obviamente, mas Jacó também aprendeu com Deus e aprendeu com Isaac. Foi naquele poço que Jesus Cristo diz, você tem bebido água desse sistema, mas se você pedir da água que eu tenho, você jamais terá sede. Você está preocupada com a água do poço, mas se eu tiver o seu coração, eu vou colocar em você um manancial. E ela fala assim, dê-me dessa água, eu quero essa água. É diante desse cenário que eu quero que você pense, o investimento de uma geração hoje, mostrando no futuro, Cristo está lá. A gente vai passar, irmãos, mas Cristo não passa mais. Você vai morrer daqui a um tempo, a tua senha vai ser chamada, mas Jesus Cristo é eterno. O que você está semeando hoje, você vai colher amanhã, e talvez você não consiga colher, porque não dê tempo, mas Jesus Cristo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, a tua semente não será negligenciada, alguém vai colher no teu lugar. Quantas vezes nós falamos de Abel, que já está morto, mas a oferta fala até hoje. Quantas vezes falamos de Maria, que já morreu há tanto tempo, mas a oferta ali aos pés do Senhor, com aquele nado, continua gritando até hoje. Quantas vezes você lembra da sua avó, do seu pai, da sua tia, de líderes que lançaram sementes, e você diz, meu Deus, eu estou colhendo isso tudo hoje. Sabe, irmãos, as crianças têm mexido com a gente bastante. Eu falei pela manhã que estávamos numa caminhada essa semana, e numa rua estranha, escura, bem estranha, uma criança de 7 para 8 anos, vira e fala assim, pastor João Brito, o Miguel, é o nome do menino, né? Miguel, pastor João Brito, nesta rua há muita tristeza, aqui não tem alegria. Eu falei, é mesmo, meu filho? É, mas a igreja carrega alegria, pastor. E eu pedi, você pode falar isso para todos aqui? Ele disse assim, pessoal, esse lugar aqui, irmãos, uma criança de 7 anos. Pessoal, esse lugar aqui tem muita tristeza. E ele começa a orar. Irmãos, eu falo, eu fico todo arrepiado. Um garotinho de 7 anos, está cavando poços hoje, numa rua que ninguém sabe quem mora,
que ninguém sabe que é um morador. Mas se uma criança com 7 anos entender o que é cavar poços, de intercessão, de clamor a Deus, onde é que nós estamos e o que nós estamos cavando hoje? Sabe por que ele falou aquilo, irmãos? Porque Deus encontrou numa criança um coração acessível, disposto a cavar. Irmãos, eu estava num retiro, uma atmosfera estranha, um peso. Me sai um jovem de 25 anos, e ele se joga no chão, ele começa a socar o chão, ele começa a esmurrar o chão, ele começa a gritar, ele começa a falar em línguas, ele começa a orar, ele começa a clamar a Deus, e os pastores não estão entendendo nada. Eu estou olhando para aquele menino e falo assim, meu Deus, esse menino está esmurrando o chão, esse menino está intercedendo, ele está clamando, ele está orando, e começamos a nos conectar ali. Aquilo começou a tomar uma forma. O pastor, líder, pega o microfone e entrega para um pastor japonês. Irmão, cuidado com o japonês quando está orando, ele é demais, os olhos são abertos. O japonês pegou o microfone, meus amados, e começou a dizer simplesmente assim: Espírito Santo de Deus, nós cavamos algo nesse lugar, sopra nesse lugar. Foi 1h30 para a gente tentar ficar de pé, a gente não conseguia, porque um jovem decidiu cavar, aonde tinha uma atmosfera de peso, uma atmosfera difícil. Lá na tua casa, homem, lá na tua casa, mulher, comece a cavar, comece a desentulhar os poços dos teus pais, comece a desentulhar os poços dos teus avós, comece a dizer, eu vou ver água, e você vai ver em breve a água dentro daquele poço, porque você não parou de cavar. Não pare de cavar na sua casa. Pastor, eu não tenho máquina, eu não tenho uma empresa. Você tem pá? Pastor, nem pá eu tenho. Você tem mão? Nem mão eu tenho. Você tem boca? Tenho. Tem queixo? Porque a Maria tinha só os cabelos e as lágrimas, e ela derramou as lágrimas e enxugou com os cabelos. Então não diga para mim que Deus mandou você entregar dinheiro para Ele, mas diga para mim que Deus quer o teu coração. Porque se Ele tiver o teu coração, nesta casa, neste lugar, você vai poder semear. E o que você semear, eu quero profetizar sobre a tua vida nesse final de culto. O que você semear nesse ano, meu irmão, alinhado com o plano de Deus, no lugar que Ele estabeleceu, prepare-se. Você vai colher 100 por 1 ainda esse ano. Ah, pastor, isso foi para Isaac. Está na Bíblia. Comece a ler a Bíblia com o coração de Deus. E fala assim, Senhor, o Senhor fez isso em Isaac, eu creio que o Senhor pode fazer isso na minha vida. Feche seus olhos. Por que eu estou pregando esse sermão? Porque as pressões aumentaram dentro da igreja e ao redor da igreja. Preste atenção, irmãos. Preste bem atenção. A igreja global, ela está sendo prensada. Eu tenho visto retiros e congressos em Portugal, 3.000 líderes. Ao mesmo tempo, o maior congresso de liderança jovem no mundo, de oração, na Coreia do Sul, 5.000 líderes. E a minha pergunta hoje é, como é que nós estamos? Como é que eu estou? Tem gente cavando. E o que eu estou cavando? Eu estou cavando algo. Eu estou percebendo que a atmosfera, perceba bem, meus irmãos, a mensagem está acontecendo, mas perceba movimentações, perceba os gritos, vai percebendo tudo isso. Agora eu te digo, se isso está acontecendo aqui dentro, imagina o que Satanás não está querendo fazer contra a igreja de Cristo hoje. Então a igreja está sendo convidada, despertada,
para ela continuar cavando, mesmo que o cenário não seja favorável. Eu nunca vi tanta gente doente. No retiro da Casa do Oleiro, nós tínhamos mais de 20 homens tomando remédio. Nós tínhamos homens com vícios. Nós tínhamos pessoas que estavam presas em drogas. E é diante desse cenário que eu quero te apresentar uma pá. Eu quero te apresentar uma voz. Eu quero te apresentar um inconformismo hoje. Porque Deus me trouxe justamente para isso aqui nessa noite. Nós estamos olhando os cenários, estamos nos acostumando com as universidades. E aí, alguém diz, se o teu filho não foi criado para suportar uma faculdade federal, não mande ele para lá. E se o teu filho não foi preparado, não manda mesmo não. Mas nós, irmãos, podemos mudar esse cenário hoje. Porque nós podemos cavar hoje aqui. Nós podemos cavar nesse ambiente aqui. Cavar com palavras proféticas. Cavar com clamores. Cavar e dizer, Senhor Deus, nós não nos conformamos com o que está acontecendo agora em Israel, no Líbano. Nós não nos conformamos com o que está acontecendo na Venezuela. Nós não nos conformamos com o que está acontecendo aqui em Curitiba, no Brasil. Nós não nos conformamos, Senhor. Nós vamos cavar. Nós continuaremos cavando. Nós vamos continuar cavando, irmãos. E por mais que a pressão venha, 2 Coríntios, coloca para mim, capítulo 4, verso 7 em diante, nos traz algo nessa noite. Porque de todos os lados, verso 8, somos pressionados, mas não desanimados. A pressão veio, mas você cavou. Quando você cavou, você não ficou desanimado. Ficamos perplexos. A perplexidade chegou, mas você começou a cavar. Mas você não ficou desesperado. Porque você está cavando. Somos perseguidos. A perseguição veio contra Isaac. Mas o que foi que Isaac fez? Cavou. Mas não abandonados. Você está cavando e você não está vendo que Deus te abandonou. É por isso que você está enxergando isso. Deus não me abandonou diante dessa crise aqui. É porque você está cavando. Você está buscando. Você está clamando. Você até será abatido. Porque o exército vem para te abater. A pressão vem para te abater. Mas quando você cava, não serei destruído jamais. E agora o texto continua. Trazendo sempre no corpo o morrer de Cristo. Por que você cava? Porque você está morto, você está morta para essa natureza caída, para que a vida de Jesus também seja revelada nesse corpo. Jesus não parou de cavar. Quando a cruz ficou em pé, precisou ter um buraco para aquela cruz ficar de pé. Na cruz, Jesus cavou. Foi dentro do túmulo que retiraram a pedra. Foi o Pai. E Jesus Cristo sai. E aparece a mais de 500. E Ele diz, ei, filhos, agora chegou a hora de vocês cavarem. Agora chegou a hora de vocês cavarem. Vocês voltaram a pescar? Mas eu vou fazer vocês cavarem. Vocês vão precisar parar de pescar de novo. Porque eu coloquei uma missão em vocês. Eu coloquei um propósito em vocês. Eu coloquei um chamado em vocês. E Jesus diz, filhos, voltem a cavar. Voltem a cavar, vão para Jerusalém. Até que do alto seja revestido de poder. Eles abandonam o barco, abandonam a rede e vão para Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, eles começam a orar, a cavar. Quem está entendendo agora? Cavar. 10 dias. Oh glória. Cavar 10 dias. Mas depois de 10 dias, o texto diz que o Espírito Santo soprou em Jerusalém. Soprou na casa daquela pessoa. Soprou naquele lugar.
E aqueles homens, aquelas mulheres começaram agora a ter sobre suas cabeças línguas como de fogo, mas antes não tinha língua como de fogo sobre suas cabeças. O que é que foi que aconteceu, irmãos? O Espírito Santo desceu naquele lugar também, porque tinha um povo cavando. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite. Quando você estiver cavando no seu quarto, estiver cavando na cozinha, estiver cavando no trabalho, eu creio que o Espírito vai soprar sobre aquele lugar, e línguas vão começar a dominar a tua mente, a tua cabeça, a tua casa. Aquele ambiente será tomado pela glória de Deus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Assim, quando você chegou aqui, eu ia fazer um momento no final do culto, que o Eric se fez na dedicação. Eu ia falar toda a igreja, pega o envelope. Toda a igreja, segura o envelope. Mas eu acho que nem tem mais envelope aí direito. Mas a gente não vai fazer com envelope, a gente vai fazer com coração. Você nesse ano está disposto a semear? E dentro dessa semeadura você anseia colher 100 por 1? Se você quer isso esse ano, sai do seu lugar, vem para cá. Pode vir, sem medo. Ah, pastor, eu quero. É para fé. Quero te ajudar. Todos que estão aí podem tomar os corredores, os 3, só para você se movimentar, porque talvez você possa estar olhando para a sua realidade. Pastor, o que eu vou semear? Semeie você, semeie o seu coração, semeie a sua vida, semeie seus cabelos. O pastor falou coração, o pastor não falou dinheiro. Mas talvez aqui tenhamos pessoas que o Espírito já começou a trabalhar e falar assim: tem algo que você julga de valor, que eu estou te pedindo. E aí você fala assim: é o meu filho, é a minha filha, ela é minha, ele é meu. E Deus está falando assim: me oferta a ele, me oferta a ela, porque você vai ver o que eu vou fazer quando eu receber essa oferta. Entrega. Pastor, é o meu casamento. Pastor, são os meus bens. Nada dá certo. Minha vida financeira é um lixo, pastor. Entrega. Entrega isso a Deus. O pastor João não está dizendo para você pegar dinheiro e colocar no gasofilaço hoje, não. O pastor João está te ensinando a entrega pessoal. É uma atitude sua, uma atitude minha. E quando Deus tiver você por inteiro, Ele vai te dar uma visão, uma direção. Filho, é isso aqui agora. E você vai falar assim: Senhor, eu não tenho medo, porque o Senhor se revelou a mim. E quando você faz isso, você vai cantar um trecho dela agora, que é o que eu creio, que ainda esse ano, vidas aqui que estão crendo nisso, que estão dizendo assim: Senhor, eu estou cavando, Senhor, eu estou crendo. O Elderson tinha um sax parado, o Elias me liga: pastor, vamos consertar esse sax. Vamos consertar o sax. Semeamos na vida desse menino. Hoje ele está aqui no altar, com o sax consertado. Meu filho, valeu a pena investir tudo em você. Deus resgatou esse chamado, essa vocação, esse talento que Deus te deu. Está aqui no altar, meu irmão. Semeie, você vai colher. Então você está pensando: pastor, vou semear muito e vou colher muito em dinheiro. Não, não é isso agora não. É uma semeadura espiritual. É uma decisão no seu coração para com Deus. Esse menino não estava mais tocando. Ele já tinha dito: eu não quero mais tocar sax, irmãos. Mas uma semente tocou o coração de Deus. Deus tocou esse coração aqui, e hoje ele está tocando para Deus. Aleluia! O seu filho vai estar aqui em breve. A sua casa vai estar nesse lugar.
Mas você precisa ser a semente. Você precisa assim: eu não vou deixar, eu não vou comer essa semente. Eu vou semear, e eu vou cavar, e essa semente vai entrar, porque a chuva vai descer agora. Você está aqui no altar? O que é que faz uma árvore crescer e frutificar? Chuva. Deus tem que regar. Eu quero declarar céus abertos sobre esse lugar hoje à noite. Céus abertos sobre essa semente que você está lançando. Quem está aqui comigo hoje? Por isso deixe Deus regar essa semente agora aí no seu coração. No meio dessa canção, diga isso para o Senhor.